preciso da revelação da tua palavra, porque assim a minha vida vai ser transformada. E eu preciso muito disso, Senhor. Em nome de Jesus. Fala para o seu irmão, você vai ser mais abençoado ainda agora. Mas eu quero compartilhar sobre dificuldades, tribulações, guerras. Quantos aqui nunca passaram por uma guerra na sua vida? Quantos aqui já venceram todas as guerras da sua vida? Fala para o seu irmão, então é para você essa palavra. Sabe, irmão, nós temos muitos níveis de dificuldades nas nossas vidas, de guerras e de tribulações. Tem algum tipo de tribulação, de dificuldades, que às vezes a gente vem para o culto, gera fé no coração. Às vezes até pedimos às pessoas, impõe as mãos sobre mim e ora. Às vezes Deus fala, olha, fala para fulano orar por você que eu vou resolver esse problema hoje. Você vem, pede àquela pessoa e Deus impõe as mãos e naquele instante ali, ou resolve o problema, ou você recebe um poder de Deus que você vai atrás e o problema está resolvido. Mas, às vezes tem dificuldades e tribulações que não se resolvem dessa forma. São aquelas tribulações e dificuldades que param as nossas vidas. São aquelas dificuldades que, vira e mexe, nós estamos enfrentando uma muito parecida. Lá atrás, é outra agora, mais na frente. Então, numa determinada área, sempre nós estamos tendo dificuldades. E a cada ciclo da nossa vida, nós nos deparamos com um tipo de dificuldade dessa que sempre está nos parando. É mais ou menos aquele negócio que você está acontecendo algo na sua vida e você pensa assim, parece que eu já vi esse filme. Quantos aqui já viram, já falaram, ou já pelo menos pensaram isso na sua vida? Fala assim, eu já vi esse filme antes. Está acontecendo de novo. E você fica, às vezes, desesperado. Fala, mas como que eu saio disso? Ou, às vezes, você não sai e como aquilo é repetitivo, você sente, tem clareza de que aquilo para a sua vida. Você não avança. Você não cresce, você não consegue prosseguir. Aquilo ali é algo recorrente na sua vida. É algo que está te parando sempre. Então, quando acontecer algo dessa forma, quando você tiver uma tribulação dessa forma, quando você tem uma guerra assim, eu quero te falar que, na verdade, você está precisando muito mais do que uma oração. Às vezes, você imagina que vai resolver isso de uma forma fácil. E, na verdade, pode ser fácil, dependendo da sua atitude. Mas, na verdade, quando acontecer coisas dessa forma, ou quando acontecem coisas dessa forma nas nossas vidas, Deus requer um posicionamento, uma atitude completamente diferente do que nós temos até então. Porque essa atitude é que vai nos levar a vencer isso e prosseguirmos nas nossas vidas. Então veja, nós estamos falando, o que nós vamos compartilhar hoje, de algo que, por exemplo, se nós formos comparar o que eu estou falando, fazer uma analogia com doença, eu não estou falando daquelas coisas que é dor de cabeça, que você toma Novalgina e pronto. Mas estou falando daquilo que te impede de andar, que te leva para uma cama, que você não sai dali, que está parado, que às vezes é até contagioso, ninguém pode se aproximar de você, então é algo sério na sua vida. E é algo que para você. É algo que você precisa resolver. E a Bíblia tem formas diferentes de resolver o primeiro caso e o segundo, que é o que nós estamos e queremos compartilhar. São aquelas coisas que param a sua vida. Quantos aqui já passaram por problemas dessa forma, assim, que te parou ou está te parando na sua vida? Quantos? Ótimo. Glória a Deus. Deus quer falar, Deus te ama muito, quer falar com você hoje sobre isso. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Esses dias eu disse que iria compartilhar como matar Golias. E é isso. Na verdade, o Golias aqui, o Golias mesmo, é um que eu já compartilhei com os irmãos. Mas o Golias aponta também para dificuldades, para guerras, para coisas que nos param. Veja, o texto é longo, eu não vou ler todo o texto, vou te contar a história e depois ler só alguns versículos. Então,
Saul se tornou rei de Israel. Saul foi o primeiro rei de Israel. Recebeu da unção de Deus, recebeu da direção de Deus, da palavra de Deus para reinar. Então, às vezes isso, normalmente é o que acontece com as nossas vidas. Quando nós conhecemos o Senhor, quando lá no Impacto nós fazemos muito isso, oramos para que as pessoas sejam batizadas no Espírito Santo. E quando elas são batizadas no Espírito Santo, elas recebem a unção, o poder de Deus. Então foi mais ou menos isso que aconteceu com Saul. Deus mandou Samuel ir lá ungir Saul para ser rei. E Samuel foi lá e derramou azeite sobre a cabeça dele. E o Espírito de Deus se apossou de Saul a partir daquele dia. E ele se tornou um homem de Deus. Ele se tornou um homem que andava nos caminhos do Senhor, um homem que foi reinar. E na verdade todos nós fomos chamados para reinar. E recebemos a unção de Deus para isso. E Saul começou a reinar. E um dia, ele guerreando contra os filisteus, que eram inimigos dos israelitas, do povo judeu, ele vai para a guerra. E os filisteus ficaram, então tinha um vale, tinha um morro do lado de lá e um morro de cá. E os filisteus estavam do outro lado e ele aqui, havia ali um vale. E quando eles iriam começar a guerra, sai das fileiras lá dos inimigos um guerreiro chamado Golias. E esse Golias veio, se aproximou do exército de Saul, do exército de Israel e disse o seguinte: olha, nós não precisamos ficar todo mundo brigando, ficar todo mundo lutando e todo mundo guerreando. Faz o seguinte, escolha aí um homem do exército de vocês para lutar comigo. E se aquele que vencer, os outros se tornam escravos, né, do vencedor. Então não precisa ficar guerreando todo mundo. Mas o Golias, era o nome dele, falou isso porque na verdade ele tinha 3 metros de altura. E não existia ninguém assim, né, aparentemente, no exército de Israel. Então ele se mostrou muito grande. E ele foi lá e falou isso. Assim que ele falou, ninguém teve coragem de enfrentá-lo. E ele continuou ouvindo. Durante 40 dias, ele se apresentava todos os dias ali, de manhã e à tarde. E de manhã e à tarde, ele afrontava Saul com seus exércitos. E falava, não tem nenhum homem aí? Vocês todos estão com medo de mim? Será que não vai aparecer ninguém para me derrotar? E cada dia falava mais. E Saul verdadeiramente, que era o homem maior, que a Bíblia diz que Saul ultrapassava todos do homem para cima. E era o rei. E Saul não teve coragem de enfrentar o Golias. E como ele não teve coragem, ninguém também teve coragem. Porque medo pega. Fala para o seu irmão, medo pega. Se o rei está com medo, os vassalos, opa. Se nem o rei teve coragem de ir lá, olha o tamanho dele, quanto mais eu. Então, deixa eu ler só um versículo, confirmando isso. Então, no capítulo 17, verso 16, diz o seguinte: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. 40 na Bíblia fala de um ciclo. Então, ou seja, em outras palavras, esse Golias é um problema, é uma dificuldade, é uma tribulação que ela não te larga. Aqui está falando que ele vinha de manhã e à tarde. Ou seja, vinha de manhã para atrapalhar o dia da pessoa e vinha à tarde para atrapalhar a noite da pessoa. Então o cara não vivia bem durante o dia, porque de manhã, logo de cara, o Golias apareceu e afrontou. E aí fala, bom, agora eu vou dormir, vou esquecer. Não, mas ele aparece à tarde, antes da pessoa dormir, afronta novamente. Então o cara nem dorme, nem vive. Passa aí e ficou durante 40 dias, ou seja, um ciclo inteiro. Uma etapa de vida inteira, afrontando o exército de Israel. E não aparecia ninguém. Então, às vezes, pode ser algo muito parecido que está acontecendo com você. Um problema tem aparecido e ele é cíclico. E ele é algo que te afronta muito. Você nem dorme e nem vive bem. Todo dia você acorda e lembra do problema. E na hora que vai dormir, não dorme porque fica pensando nesse problema. E você vai perdendo suas forças, sua esperança, sua alegria e fica ali parado a sua vida porque o Golias está te afrontando. Então, se tem algo parecido na sua vida, é exatamente o que aconteceu aqui com Saul. Saul estava ali com o seu exército, ele era rei, tinha homens preparados, mas não tinha coragem de enfrentar o Golias. E por isso parou o reino. Isso significa o quê? Que parou a vida, não avança. E aí ele não está vivendo, ele está sobrevivendo.
Porque não consegue conquistar os seus objetivos, não consegue conquistar o seu projeto de vida, não consegue conquistar os seus alvos, não tem esperança de ir nem para frente, nem para trás, não sabe o que fazer, está parado, está travado. Por quê? Tem um Golias na sua frente. Pergunta para o seu irmão, tem algum Golias te parando? Essa era a situação de Saul e do exército dos judeus. Mas aí, um homem chamado Davi, filho de Jessé, Jessé tinha 8 filhos e Davi era o mais novo. E 3 irmãos de Davi estavam fazendo parte desse exército. Estavam lá guerreando. E Jessé, preocupado com os filhos, naquela época não tinha uma logística, uma intendência tão boa quanto nós temos hoje. Então ele fala para Davi, Davi, seus irmãos estão na guerra, são muitos dias. É importante que você leve algo para que eles comam. Vá lá saber notícia. Eu preciso saber o que está acontecendo nessa guerra ou com seus irmãos. E Davi foi, pegou ali alguns víveres e foi até a frente de batalha. Davi, de acordo com os historiadores, ele devia ter mais ou menos ali no máximo 17 anos nessa época. Então era um rapaz. E ele pegou e chegou lá e tinha uma pessoa que ficava com as bagagens de todo mundo, ele foi ali, deixou os víveres e foi para a frente de batalha. Foi lá onde estava a guerra. E chegando ali, a hora que ele estava chegando, o pessoal estava justamente saindo para a guerra. E ao chegar ali, ele viu o Golias afrontando os exércitos de Saul. E ele disse, mas quem é que vai enfrentar o Golias? Ele não fazia parte do exército. Ele queria saber quem dos judeus queria lá enfrentar. E o povo falou, não tem ninguém. Não apareceu esse homem ainda não. E ele falou, então, apareceu agora. Chegou, sou eu. E começou a perguntar ao povo, o que tem que fazer para enfrentar esse homem? Quem que tem que autorizar? E o pessoal começou a ouvi-lo ali. E o irmão de Davi, ouvindo ele falar aquelas coisas, o mais velho, chegou lá e falou, menino, você é muito presunçoso. Você vai embora cuidar daquelas ovelhas suas, porque aqui é negócio para homem. E ele falou, mas calma, eu estou só querendo enfrentar o Golias. Em outras palavras, você não tem coragem? Deixa eu ir lá. E o Eliabe ali tentando calar Davi, mas ele continuou falando. Daí a pouco os soldados vão lá e falam para Saul, falam, olha, apareceu alguém. E aí Saul falou, traz o homem. E aí vem um menino. E Saul olha para Davi, fala, o que você está querendo fazer? Davi fala, eu quero matar o Golias. E Saul olha para ele e fala, mas você é muito novo. Você é muito criança, você é muito fraco. Aquele homem é um guerreiro, olha o tamanho dele. Nem eu quis enfrentar. Ele falou, pois eu vou. Falei, mas o que você vai fazer? Eu vou matá-lo. Mas como você vai fazer isso? Pode ficar tranquilo, rei, ninguém precisa ficar com medo, não. Eu vou matar aquele Golias. E o rei falou, bom, alguém tem que ir lá. Não apareceu ninguém. Durante 40 dias, só aparece esse rapaz. Falou, vou ver se eu ajudo esse rapaz. Tirou a armadura dele e pôs em Davi. Mas Davi era muito pequeno, muito franzino ainda. E o rei Saul era um homem muito grande. E ele tentou andar com aquela armadura e não conseguiu. Falou, não, rei, aqui não dou conta nem de andar, que dirá lutar dentro disso. Pega esse negócio. E ele, com o cajado na mão, ele era um pastor, uma funda na mão, pegou 5 pedras e foi enfrentar o Golias. E a hora que ele foi enfrentar o Golias, lá vem ele chegando, o Golias também, o Golias dá uma olhada e fala, cadê o homem? Daí fala, sou eu. E o Golias começa a desprezá-lo ali na frente de todo mundo e fala, você? Não tem nenhum homem aí, manda um menino. Você vai enfrentar a mim? E vem com um pedaço de pau, só porventura algum cachorro, para você vir com um pau na mão? Pois eu vou destruir sua vida. E Davi falou, eu é que vou te matar. E falou para ele, pois hoje mesmo vou dar a sua carne às bestas feras do campo. E em nome do Senhor dos Exércitos, vou te matar. E a Bíblia diz que quando Golias pensou em ir para o lado de Davi, Davi correu na direção do Golias. E com a funda, uma pedra entrou na testa do Golias e ele caiu de cara no chão.
E Davi correu sobre ele, tirou a espada dele, encravou nele e cortou-lhe a cabeça. E pegou a cabeça de Golias e levantou. E a hora que ele fez isso, os filisteus, ao verem que o seu herói tinha morrido, começaram a fugir. E aí o exército de Saul atrás e consolidou a vitória. Então, medo pega, foi o de Saul, mas coragem também pega, graças a Deus, amém? Porque aí o povo saiu correndo atrás e acabou de destruir o exército dos filisteus. E aí nós olhamos isso, entendemos isso às vezes como eu diria assim, um fato raro que aconteceu e que talvez algo muito distante das nossas vidas. Mas eu quero te falar que tudo isso tem tudo a ver conosco. E esse confronto, ele é eivado de princípios da palavra de Deus. Que se nós seguirmos os mesmos princípios que Davi seguiu, nós vamos ter o mesmo êxito que Davi teve. Sabe, depois que Davi matou Golias, ele se tornou um homem conhecido, se tornou um herói Israel. E a vida de Davi foi completamente outra depois. Mas a vida de Saul, também por não enfrentar o Golias, foi completamente outra. Foi uma vida de decadência a partir daí. Até aí era um rei. Até aí tinha a unção de Deus. Até aí estava cheio da graça e da vida de Deus. Mas como não teve coragem de enfrentar o Golias, fugiu e ainda fez com que seu exército não tivesse ninguém com coragem, porque, como eu disse, medo pega. Ele estava muito medroso, daqui a pouco nós vamos ver isso. As pessoas ficaram temerosas também. Não teve ninguém. E a partir daí, o reinado dele foi decadente. Até que ele morreu. E Davi, diferentemente, cresceu a partir daí. Eu quero te falar algo. Se tem um Golias te parando, se tem uma dificuldade que é cíclica, não é algo que uma oração vai resolver, mas é algo que você tem que enfrentar. E se está parando você, isso vai matar a sua vida. Isso vai te tirar a alegria de viver. Isso vai tirar o propósito de Deus da sua vida. Isso vai impedir que os frutos para a eternidade aconteçam na sua vida. Então é muito importante que você o enfrente. Não passe como Saul. Não fique com medo. Não retroceda. Avance para cima. Porque você vai vencer em nome do Senhor dos Exércitos. Que é em nome do Senhor Jesus. Basta que você siga os mesmos princípios. E quais foram os princípios que Davi seguiu para vencer o Golias? Eu coloquei aqui, são 7 atitudes que ele teve e que nós precisamos para enfrentar esse tipo de problema. Sabe, às vezes nós precisamos só de fé para resolver determinado tipo de problema. A gente chega aqui, tem fé, fala, irmão, ora por mim que eu vou ser curado agora. Pronto, é curado, porque aquela fé vai produzir isso. Mas tem outras coisas que precisam ir além. Precisa ter uma série de atitudes para resolver. Pergunta para o seu irmão, tem alguma coisa te parando? Pergunta para ele, mas ele não precisa responder não, mas você está com medo disso? Olha para ele, então, medo pega, fica cuidado, senta lá do outro lado, senão eu vou... Estou brincando. Então a primeira atitude... Ixi, onde foi parar meu esboço? Jesus amado. Agora, pode ficar tranquilo. Com esboço, sem esboço, vocês vão ouvir. Com o esboço fica mais concatenado. Vamos lá. Então aqui no capítulo 17, no verso 11, nós vamos ler alguns versículos no decorrer dessa batalha que vão estabelecendo esses princípios. Então, a primeira atitude, o primeiro princípio, é que você não deve temer algo a ponto desse temor parar a sua vida. Sabe, irmãos, ter medo faz parte da natureza humana, faz parte da vida humana.
Não existe ninguém que não tenha medo. Não existe ninguém que medo é algo que ele não conheça, porque na verdade o medo é um sentimento que, quando é sadio, nos protege. Então por que é que alguém não chega na altura de um prédio aí de 50 andares e fica bem na beirada olhando para baixo? Porque tem medo de cair. Então isso, na verdade, protege a vida dele de fazer uma besteira. Agora, quando nós pecamos, os nossos sentimentos eles foram deturpados pelo pecado. E o diabo trabalha contra eles e os usa para nos destruir. O medo, que era algo para nos proteger, se tornou algo para nos parar. Então, quando nós temos medo, a ponto desse medo nos parar, isso é maligno. Isso não é aquilo que Deus gerou, aquilo que Deus colocou para nos proteger. E quando você enfrenta uma dificuldade e tem medo dela, e não é uma coisa anormal você ter medo, sabe, você pode ter o medo, porém ele não pode controlar. Você não pode permitir que o medo pare a sua vida, que o temor seja tão grande que te impeça de avançar e fazer aquilo que você tem que fazer. O que é que aconteceu com Saul? Ele ficou com tanto medo que o medo parou ele e o exército dele. Então aqui no verso 11, diz o seguinte: quando Saul ouviu, então, o filisteu afrontando, a Bíblia diz: ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Eles ficaram com medo, natural, porém o medo os parou, não natural mais, foi além. Sabe, Josué, quando ele estava entrando em Canaã, Moisés estava com eles ali, e ele viveu junto com Moisés durante 40 anos, e ele servindo Moisés, e vendo o poder de Deus sobre a vida de Moisés, e vendo a sabedoria de Moisés para conduzir o povo. E, de repente, quando estão às portas de Canaã, Deus fala para Moisés: suba no monte, veja a terra, porque você vai morrer aqui, e é Josué que vai entrar em Canaã conduzindo o povo. Então foi uma surpresa para Moisés e uma surpresa para Josué. E Moisés falou: Deus, permita eu entrar. E Deus falou: não me fale mais sobre esse assunto, você vai morrer. E é Josué que vai entrar. E Moisés veio e falou para Josué, olha Josué, Deus diz que eu vou partir agora e é você que é para continuar. Agora imagina o coração de Josué ali. Eram mais ou menos 3 milhões de pessoas. Pessoas de dura serviço, pessoas que não obedeciam nem a Moisés. E Josué fala: mas e eu? Será que esse povo vai obedecer a mim? Moisés com todo esse poder, Moisés com toda essa sabedoria, com tudo isso que ele tem, esse povo não serve ele de forma adequada. E eu não tenho experiência, sou muito mais novo. Como que vai ser isso? E Josué está ali nas portas de Canaã, porque Moisés subiu para o monte e morreu. E agora ele está só, não tem mais Moisés para se aconselhar, não tem mais Moisés para dar uma direção, não tem mais Moisés para clamar a Deus, não tem mais Moisés para curar, para nada. E aí Deus fala para Josué: ser forte e corajoso. Quem é que precisa de coragem? Quem está com medo. Quem precisa de coragem? Quem está com medo. Então veja, ter medo é algo normal. Agora, fazer com que o medo, deixar que o medo pare a sua vida, não é normal. Então, Josué estava com medo? Estava. Quando Deus falou: ser forte e corajoso, ou seja corajoso porque você está com medo, e entre e faça o que eu estou falando. E ele confiou e entrou, e foi um dos maiores guerreiros da humanidade até então. É um homem chamado Josué. Mas tinha medo? Tinha. Mas enfrentou o problema? Enfrentou. Fala para o seu irmão: enfrente o problema. Fala para ele: não tenha medo a ponto de te parar. Agora olha, Saul ouviu o filisteu falar, ficou com medo, contagiou todo mundo ficou com medo, aí chegou Davi. Olha a diferença de Davi. Então no verso 23, estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Então Davi tinha acabado de chegar, estava ali conversando com as pessoas, de repente Golias vem chegando e começa a afrontar o exército. Saul lá atrás, antes, ouviu e ficou com medo a ponto de parar, mas Davi também ouviu. E agora, ao ouvir, vamos ver qual foi a atitude de Davi, no verso 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel?
Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Então veja, Davi, ao ouvir o filisteu falar, ele não temeu. Se temeu, pelo menos ele falou, esse homem não pode continuar fazendo isso. O que é que vai acontecer com o homem que vai enfrentar o filisteu? Ele queria saber, porque ele não fazia parte do exército. Ele tinha autorização para ir lá, ele podia entrar nessa guerra, porque ele foi ali só para levar comida para os irmãos. Mas ao ouvir aquilo, ele falou, opa, isso não pode ser falado. Não do exército de Deus, não da igreja, não do propósito de Deus, não da vida do Senhor, não de Jesus. Eu sou servo do Senhor, não posso aceitar algo dessa forma. Essa foi a atitude de Davi. Então veja, a primeira atitude de Davi é, ainda que tivesse temor e medo, mas esse medo não era paralisante. Era um medo para fazê-lo ser uma pessoa precavida, mas não para ser alguém para parar. Não um sentimento a ponto de estancar a vida, de não deixar a pessoa avançar. Então Saul, pelo contrário, o medo o parou. Então a primeira atitude que Davi teve foi, ainda que tivesse medo, não permitiu que esse medo, que esse temor o parasse. Pergunta para o seu irmão, você tem medo da situação? Fala, então você é normal. Mas não deixe ele parar a sua vida. Obrigado. Essa então foi a primeira atitude. Segunda. Está no verso 33. Então a primeira atitude é não ter medo a ponto de parar a sua vida. A segunda é, não faça uma avaliação do problema de forma natural. Não use tão somente a sua mente para avaliar o que está acontecendo. Não permita que os seus conhecimentos de forma natural sejam impeditivos para que Deus atue. Veja, se nós analisamos as coisas só por uma visão natural, nós estamos esquecendo que nós somos um ser espiritual. Então nós não somos carnais, nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo. Nós não somos um corpo. Um corpo é algo natural, mas o espírito não. Então se você, quando ver a situação, aquela dificuldade, as tribulações pelas quais você está passando, e você fazer tão somente uma análise natural daquilo, isso é algo que vai destruir sua vida. Saul fez isso. Então aqui no verso 33, então quando Davi se apresentou a Saul, para lutar contra o filisteu, olha o que ele ouve de Saul. Porém, Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Sabe, irmãos, todas as vezes que você olhar para aquilo que para a sua vida, e analisar de forma natural, você não vai avançar 1 milímetro além. Isso foi o que Saul fez. Ele olhou o filisteu, viu o tamanho do filisteu. Um homem de 3 metros de altura. Um homem que carregava uma armadura que pesava mais de 50 quilos. A ponta da lança dele pesava mais de 7 quilos. E aí ele olha Davi, um rapaz. Ele olha e fala, é impossível, não dá. Essa guerra não é para você, Davi. Olha o seu tamanho, você é moço, olha o homem, olha o tamanho dele. Olha, ele é guerreiro, você cuida de ovelhas. E você tem coragem de ir lá? Então, ou seja, Saul era um homem que estava vivendo segundo a sua mente natural, segundo os princípios que ele aprendeu no mundo. Sabe, se você for tentar resolver ou avaliar a sua empresa pelos princípios do mundo tão somente, se você for avaliar o seu casamento pelos princípios do mundo tão somente, se você for avaliar a sua saúde pelos princípios do mundo tão somente, eu quero te falar, você já perdeu a guerra. Então, ainda que você veja, porque não tem jeito de você tirar o seu entendimento natural das coisas, mas vá além. E daqui a pouco nós vamos ver como Davi foi além. Saul ficou puramente no entendimento natural. Mas Davi, olha o que Davi falou. Verso 34. Respondeu Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso, e tomou, isso no verso 34, veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles,
porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Então veja, é impossível de você tirar o seu entendimento natural quando você olha para as coisas. Mas o que é que você tem que acrescentar ao seu entendimento natural, coisa que Saul não fez? As experiências poderosas que você já teve com Deus e onde o sobrenatural de Deus atuou. Essas experiências para trás, elas vão alargar o seu entendimento. Vai deixar de ser um entendimento só natural e passa a ser algo espiritual. Você olha e fala, poxa, verdadeiramente isso é muito difícil. Mas acontece que lá atrás, eu já passei por coisas difíceis e Deus me livrou. Porque um rapaz de 17 anos, na unha, pegar um urso ou pegar um leão, já é algo sobrenatural. E aconteceu isso com Davi antes. E ele, fortalecido com essas experiências, ele diz para Saul, olha, rei, é o seguinte, eu já matei um urso, eu já matei um leão, porque eles vieram contra as minhas ovelhas. E esse gigante vai morrer da mesma forma como eu matei o urso e como eu matei o leão. Ou seja, as experiências anteriores dele com Deus, os milagres anteriores com Deus, antes daquele, o fortaleceu para ele ter fé e avançar sobre o Golias. Saul nem lembrou das experiências anteriores, porque era um homem natural, só queria enxergar aquilo que a mente vê. Sabe, não tem jeito a gente falar, não, eu não quero enxergar as coisas de forma natural. Isso acontece de forma natural, porém você tem que ir além. Então, Saul não ia além, mas Davi foi além. Ele olhou e falou, se Deus me ajudou antes, por que Deus não vai me ajudar agora? Se Deus fez um milagre antes, por que não vai fazer hoje? E ele cria, falou, eu creio, Deus vai fazer. E da mesma forma como o urso morreu, como o leão morreu, esse gigante vai morrer. Então a primeira coisa, não deixe que o temor pare a sua vida. Segundo, não olhe as coisas só de forma natural. Quantos aqui já tiveram alguma experiência com o Senhor sobrenatural? Vou perguntar de novo. Quantos já tiveram algum tipo de experiência sobrenatural com o Senhor? Então, pegue essas experiências e firma elas na sua vida, porque vai chegar uma hora que você vai precisar crer por isso que já aconteceu, para que Deus continue a fazer na sua vida, amém? Então fala para o seu irmão, não olhe as coisas só de forma natural. Confie no Senhor, no amor de Deus. Bom, então, olha que nós estamos caminhando para derrotar um Golias. Daqui a pouco nós vamos orar contra os nossos Golias. E vamos ver os princípios que eles vão sendo encadeados aqui, segundo o que aconteceu. Então nós estamos vendo aqui um homem derrotado e um homem vencedor. O homem derrotado deixou o medo não fazê-lo enfrentar. Então não faça isso. Não tem nada que foi liberado para que acontecesse na sua vida que Deus não tenha dado o poder para você vencer. Então não tema. Ainda que tema, não deixe que esse temor te pare. Segundo, faça a avaliação natural, mas vai além e avaliando o poder de Deus. Terceiro, está aqui no verso 38. Quando Saul viu a fé de Davi, viu que ele tinha experiências onde ele estava embasado. Sabe, irmãos, por isso que eu insisto muito que você tenha experiências com o Senhor. Porque quem tem vida cristã e vive só de teoria, quem tem uma vida cristã e nunca teve uma poderosa experiência com Deus, ele nunca vai vencer o Golias. Alguém fala, pastor, eu sou um vencedor. Eu sou tão vencedor que nunca apareceu nenhum Golias para me vencer. Eu acho que eles já sabem que eu vou vencer todos, então eles nem vêm. Deus nem, porque eu sou demais. Eu quero te falar, é porque a sua fragilidade é tão grande que Deus nem permite o Golias aparecer porque te mata. É o contrário. Quem vive pegando Golias aí pela barba são os vencedores. É porque Deus colocou algo para que você vença, que você tem capacidade para vencer, isso vai te fazer crescer. Sabe, aqueles que não tem Golias para enfrentar, é o exército de Saul. Olhou para não, isso não é comigo não. Tem algum homem aí? Não é com ele a luta. Ele tem coragem de enfrentar. Ele pensa que não tem nada a ver. Sabe, nós precisamos, vida cristã é uma vida de experiência com Deus. Nós precisamos dessas experiências, porque vai chegar uma hora que a única coisa que você tem para confiar são essas experiências. Elas vão te fortalecer a avançar. Davi tinha essas experiências com Deus. Desde quando ele recebeu o poder de Deus, ele passou a vencer as coisas
ver. Bom, mas aí, então Davi olhou e falou, eu já tive muita experiência com Deus, eu já venci outras coisas, essa eu também vou vencer. E aí Saul chega para ele, então aqui no verso 38, Saul vestiu a Davi da sua armadura, lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Sabe, irmãos, aqui tem um outro princípio. Não use aquilo que você não tem como experiência. Às vezes a gente vem na igreja, ouve um pastor falar, lê um livro, isso é importante para crescer a nossa fé. Mas nós não podemos estar pulando degraus, nós não podemos queimar etapas na vida cristã. Às vezes alguém jejua 40 dias, e você olha e fala, então essa é a forma de resolver o meu problema, vou jejuar, aí morre, porque não está acostumado, não sabe, não tem padrão, aí ele arranja outro problema. Aí vai ficar internado. Se não morrer, vai ficar internado e aí fica pior ainda a vida dele. Por quê? Ele viu alguém falando que jejuar 40 dias, o poder de Deus vem e fala, eu estou precisando desse poder. E vai e toma jejum. Então, sabe, você tem que andar segundo o tamanho das suas pernas, da sua fé. Você não pode pegar a experiência do outro. O que Saul, além dele ser medroso, ele não tinha esse entendimento. Ele pegou Davi e falou, toma aqui minha armadura. O homem tinha mais de 2 metros de altura, o tal de Saul era grande. O outro era pequeno. Davi era uma criança, mas tinha muito mais entendimento do que Saul. Falou, não, rei, com isso aqui não dá não. Tira isso de cima de mim. Eu nunca usei isso, olha aqui, não consigo nem andar. E o rei pegou e falou, pode deixar comigo. Então veja, nós não resolvemos os nossos problemas com os dons dos outros, com as habilidades dos outros. Alguém pensa assim, eu estou passando por esse problema porque eu não tenho o dinheiro do fulano, porque se eu tivesse aquela quantidade de dinheiro, eu não passava por isso. Irmãos, essa é a bênção que Deus deu para o outro, é o dom que Deus deu. Sabe, nós temos que resolver os nossos problemas com os dons que nós temos, e daqui a pouco, no próximo princípio, nós vamos ver isso de uma forma mais clara. Sabe, Deus quer te abençoar, Deus quer fazer, e você deve usar aquilo que você teve como experiência com Deus. Qual foi a sua experiência com Deus? Use isso. Essa é a sua habilidade. Quando você teve uma experiência com Deus, você usou o quê para ter essa experiência? Então, outras pessoas vão para o impacto. Chegam lá, tem uma poderosa experiência com Deus. E como foi? Foi num quebrantamento. Quando ele chorou diante de Deus e abriu o coração para Deus, o poder de Deus veio. Então, essa foi a forma. Esse é o seu instrumento. Esse é o seu dom. Então, agora você vai enfrentar o Golias. Eu não sei como fazer. Faça a mesma coisa de quando você teve aquela experiência com Deus. Então Davi estava usando o quê? Ele passou a usar as experiências que ele teve com Deus antes. A experiência de Saul era outra. Davi nunca foi rei, não era filho de rei, nunca tinha lutado no exército, nunca tinha entrado dentro de uma couraça. Então isso não servia para ele. Ficou claramente demonstrado aqui. Sabe, não pegue as experiências dos outros. As experiências dos outros servem para te animar, para te dar um rumo, para te fortalecer. Mas você tem que andar com suas próprias pernas. Uma vez eu conversando com um irmão e ele estava com muita dificuldade, estava com um problema parecido. E a gente falando que orávamos muito, 2, 3, 4 horas, orando diante de Deus, tá? E aí ele parou de trabalhar e veio para a igreja. Um dia eu cheguei lá e estava na igreja, sentado assim. Eu pensei, bom, ele deve estar orando um pouco, amém. Eu estou lá orando, tá? Terminei tudo e o irmão está lá. Depois eu saí, voltei, o irmão estava lá. Eu falei, irmão, você está de férias? Porque eu sabia que eu trabalhava. Ele falou, não, eu vou orar a Deus. E eu vou orar como os irmãos oram aqui. Vou orar 4 horas, 5 horas, eu quero ver se eu não mato esse Golias. Eu falei, mas quanto tempo normalmente você ora por dia? Eu não oro todo dia. Eu falei, você acha que você vai conseguir num dia orar 4, 5 horas aqui na igreja e acha que isso vai resolver seu problema? Falou, pastor. Eu falei, olha, não é assim que a palavra de Deus ensina. Nós temos um crescimento diante do Senhor. E temos de dar passos no tamanho das nossas pernas. Você deve chegar sim nisso que você está querendo fazer hoje. Mas tem um caminhar, tem um processo, tem uma escada para você ir subindo. Falei, não, pastor, Deus falou comigo. Falei, tá bom. Quanto tempo você vai orar? Vou orar um mês aqui. Você não vai trabalhar um mês? Não, eu estou me organizando. Falei, tá bom.
Daí 3 dias ele não foi mais. Aí eu chamei para conversar, eu te falei, você está tentando viver segundo o tamanho da fé do outro. Você não vai conseguir isso. Quanto tempo você consegue orar? Tá, então ore isso. Esse é o suficiente para você resolver esse problema. Porque se não fosse, Deus seria injusto com você. Deus te traz um problema, te dá dons, ou vê a sua situação, e a sua situação não é o suficiente para você resolver isso, então tem algo errado. Então não fique olhando para lá, porque isso vai tirar você do foco. Então você deve crescer sim, acho que todos aqui nós deveríamos orar 24 horas por dia, porque a Bíblia fala orar sem cessar. Porém, cada um tem que crescer nisso e avançar nisso. Depois de um determinado tempo, se você não ora nada, tem algo errado na sua vida. Porém, você não pode pegar a disciplina espiritual do outro e querer enfiar na sua vida da noite para o dia, porque isso não vai acontecer. Sabe, Saul tentou fazer isso com Davi, Davi falou, não dá. Sabe, então não olhe para o dom do outro, não olhe para a habilidade do outro e fique lamentando, falando, Deus, se eu tivesse isso, eu iria enfrentar o meu Golias. Acontece que o seu Golias foi dado para você enfrentar. Saul deveria sim, com a armadura dele, ir lá enfrentar, mas Davi não. E nós vamos ver que ele não venceu Golias com a armadura do rei. Sabe, então, não é a armadura do rei que te dá poder as suas experiências com Deus. Pergunta para o seu irmão, você tem experiências com Deus? Fala, use essas experiências com Deus para vencer o seu Golias. E aí Davi rejeitou, porque viu que era impróprio. E aí a Bíblia diz, agora o quarto princípio, a quarta atitude que ele tomou. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia a saber no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Então o que Davi fez? Qual era o normal e o natural de Davi andar? Ele era pastor de ovelhas. Ele tinha um cajado, então ele pegou o cajado dele. Ele tinha uma funda, pegou essa funda, colocou no ombro. Foi no ribeiro, pegou ali 5 pedras, colocou ali no alforje, um surrão. Então isso é... Você já viu aqueles filmes de faroeste, o cara pega, o negócio joga nas costas assim, tem uma bolsa daqui e outra aqui atrás. Isso é o alforje, ou surrão, dá o nome que você quiser. Colocou as pedras ali e foi. Ou seja, só uma coisa que ele buscou, para ter, para ir. Mas ele usou aquilo que era normal, aquilo que era a vida dele. Era o cajado. Deixa eu pegar um cajado aqui. Não vou dar na cabeça de ninguém não, pode ficar tranquilo. Vocês já viram esse cajado. E ele pegou uma funda. Foi desse jeito que ele chegou diante do Golias. Um cajado, uma funda. Esse era Davi. Era o jeito dele. Foi desse jeito que ele pegou o leão. Foi desse jeito que ele pegou o urso. E era esse jeito que ele sabia lutar. Te falo, como que é que você tem experiência com Deus? Essa é a forma que você deve ir enfrentar o seu Golias. Com aquilo que Deus te deu. Se você fica cheio do poder de Deus, ouvindo um louvor, então essa é a forma que Deus vai te fortalecer para você enfrentar o seu Golias e vencê-lo. Se Deus te deu jejum, porque você sabe que nós respondemos ao poder de Deus de formas bem diferentes. Tem pessoas que é louvando, tem outros que é orando, tem outros que são jejuando, tem outros que é lendo a palavra de Deus. Então tem pessoas que não têm direção nenhuma. Abre a Bíblia, começa a ler, daí a pouco a direção de Deus vem. Tem gente que é orando. Ele lê a Bíblia, olha, lê para um lado, lê para o outro, eu não entendo nada. Mas a hora que dobra o joelho para orar, Deus fala. Tem outros que é jejuando, separa um tempo, fica lá e Deus fala. Está precisando de uma direção, está precisando de algo para vencer o Golias, Deus vai te dar. O que Davi fez? Então, em primeiro lugar, a Bíblia diz que ele pegou o cajado na mão. Sabe, cajado na mão, cajado tem muitos significados na Bíblia. Mas o cajado na mão aqui, da forma como Davi fez, um dos significados é a autoridade. Então, ou seja, pelas experiências passadas, ele tinha autoridade de Deus, pelas experiências que tinha, que aconteceram na vida dele, ele tinha autoridade, tinha fé, vou vencer. E aí, com esse cajado na mão, o que ele fez? Ele foi até o ribeiro, e pegou 5 pedras lisas.
Foi lá no ribeiro. Pegou 5 pedras lisas. E pôs no surrão. Não tem um surrão aqui, mas pôr no bolso. Foi isso que ele fez. Foi lá, abaixou. Sabe, 5 pedras lisas. Irmão, não tem nada na Bíblia passando nem faltando. Tudo que você lê, pode saber, deve ter um significado isso aqui, mesmo que você não saiba. 5 pedras. Primeiro, os irmãos lembram que algum dia atrás aqui eu ministrei sobre a pedra que Jesus disse que iria construir sua igreja e que seria uma igreja prevalecente. Amém? Então ali tem uma pedra. Mas a Bíblia fala de algumas pedras sobre as quais nós devemos construir e andar as nossas vidas. Davi sabia disso. E ele foi no ribeiro. O ribeiro é um lugar onde as águas estão passando. Ele pegou ali 5 pedras. As águas falam da palavra de Deus. Fala do relacionamento com Deus. Águas apontam para a palavra, apontam para o Espírito Santo de Deus. Então ele, com uma autoridade, que era o cajado, foi lá e pegou 5 pedras. Um dia eu quero ministrar só sobre as 5 pedras. Mas eu posso te dar 5 pedras aqui da palavra de Deus. Coisas que são fundamentais na sua vida que você não pode ter. A primeira pedra é fé. Fala para o seu irmão, fé. A segunda pedra é esperança. Fala para o seu irmão, esperança. Terceira pedra, amor. Fala para o seu irmão, amor. Sabe, essas 3 pedras estão lá em 1 Coríntios 13. Paulo falando sobre dons espirituais. Às vezes você fala, eu preciso de muito dom espiritual. Precisa mesmo. Mas Paulo, dando valor às coisas, ele diz que a fé, a esperança e o amor são infinitamente maiores do que qualquer dom espiritual. E mais, entre fé, esperança e amor, o amor ainda é mais elevado. Então são 3 pedras. Uma quarta pedra, a que eu disse aqui sobre Jesus, a revelação da palavra de Deus. Se você lê a palavra de Deus simplesmente como algo, como teoria, isso nunca vai ser pedra na sua mão. Mas se você lê a palavra de Deus com revelação e ela se torna rema na sua vida, isso é uma pedra poderosa para você vencer Golias. E uma quinta pedra, o mesmo sentimento que houve no coração do Senhor Jesus, ou seja, disposição para sofrer. Não importa o que você vai pegar pela frente, mas você vai vencer. Então nós temos aí 5 pedras. O que Davi fez? Foi lá no ribeiro, falou, eu preciso de 5 pedras. E pegou 5 pedras. Agora a Bíblia diz que com o cajado na mão ele pegou 5 pedras, ou seja, em autoridade ele pegou aquelas 5 pedras. Quantas pedras Davi usou para matar Golias? Uma. Ou seja, qualquer uma daquelas 5 pedras mataria o Golias. Seja fé, seja esperança, seja amor, seja a revelação da palavra, seja o sentimento que houve no coração do Senhor, que é a disposição de sofrer. Qualquer uma iria matar o Golias. Não tem uma pedra específica. Agora a Bíblia fala que eram pedras lisas. E quando a palavra de Deus fala de pedra lisa, está falando de pedra trabalhada. De pedra que levou um tempo para se tornar lisa. Nenhuma pedra nasce lisa, ela se torna lisa. A ponto que ela vai correndo pelo rio, vai batendo uma na outra e ela se torna lisa. Esse atrito torna liso. Então essas pedras, essas verdades, esses princípios de fé, de esperança, de amor, de revelação na palavra de Deus, de ter o mesmo sentimento que houve no coração do Senhor Jesus, não é algo que vai brotar no seu coração agora o suficiente para você matar Golias. Mas é algo que tem que ser trabalhado na sua vida ao longo de um tempo. É uma fé, não uma fé inicial, mas é uma fé produzida a partir de experiências longas com o Senhor. É uma esperança que você sempre esperou algo e conquistou, e novamente, então uma esperança trabalhada na sua vida. É um amor que não é aquele amor pueril e infantil e superficial, mas é um amor forjado assim em dificuldades de relacionamento, para você ama a si mesmo, e você firma o princípio e fala, vou amar sempre. É esse amor. Sabe, é a revelação da palavra que você tem constantemente do Senhor, aquela palavra que brota na sua vida e te abre o entendimento e você sempre está tendo. Sabe, aquele sentimento, aquela disposição, o mesmo sentimento que houve no coração do Senhor, aquela disposição de sofrer sempre. Não é uma vez ou outra, não. Então, pedras lisas fala de algo trabalhado na sua vida. Não é algo que alguém veio e impôs as mãos sobre você, pum, aconteceu. Não, é algo desenvolvido na sua vida. São com essas pedras é que nós matamos e que nós derrubamos o Golias. Amém? Amém. Pergunta para o seu irmão, como vão as pedras na sua vida? Estão lisas ou cheias de pontas? E deixa eu te falar, por que elas também deveriam ser lisas? Davi era um homem que sabia usar a funda. Pode ficar tranquilo que eu não vou dar nenhuma pedrada aqui não.
E eu não sei usar funda. Então, já viu, né? Se preocupe. Pode ficar tranquilo. Não vou usar enviar essa pedra para você. Mas a pedra deveria ser lisa. Deixa eu te contar um detalhe. Se a pedra não for lisa, porque isso aqui, você gira em volta na sua cabeça e lança a pedra. Quando a pedra não é lisa, ela zurca. Zurcar é fazer barulho. Então, quem está do outro lado, pelo barulho, ele pode negar. Ele pode sair da frente da pedra. Porque o daqui olhou e jogou. Se a pedra não é lisa, ela vai fazer barulho no ar. Porque vai ter atrito com o ar. E ao fazer barulho, o de lá pode sair. A pedra lisa, não. O de lá nem vê de que morreu. Bateu. Ele nem viu. Por isso tinha que ser lisa. Para não alertar o inimigo. Tem gente que tem fé. Mas é um estardalhaço a fé dele. Bom, deixa isso para outra pregação. Então, assim, por isso tem que ser lisa, tem que ser muito bem trabalhada a sua fé, a sua esperança, o seu amor. Já viu aquelas pessoas que amam, mas falam, eu estou aceitando isso só porque eu te amo. Se eu não te amasse, não aceitava isso, mas não aproveita porque é a última oportunidade que você tem, porque eu não vou te amar mais se você fizer, mas agora eu estou te amando, olha bem, estou te amando. Sabe, essa é uma pedra cheia de ponta ainda. Sabe, quem ama, ele nunca vai falar que ama, ele age como uma pessoa que ama. Então a pedra é lisa, é um amor trabalhado, ele não precisa falar que ama, ele simplesmente ama, é o que Deus fez. Jesus não ficou falando para os fariseus, eu vou morrer por vocês, vocês acreditam em mim, olha o que eu vou fazer, olha o tanto que eu amo vocês, e vocês têm coragem ainda de não acreditar, mas que é isso, que vergonha, acredita em mim, olha eu estou na cruz aqui. Jesus não fez isso, porque o amor dele era uma pedra lisa, era uma pedra trabalhada, era algo sólido na vida dele. Então nós precisamos usar a funda com pedras lisas. Fala para o seu irmão, suas pedras estão lisas ou está cheia de ponta? Então Davi pegou a sua funda. E alguém pode falar, mas pastor, como que uma funda dessa pode matar um homem 3 metros de altura? Sabe, deixa eu te explicar alguns princípios da palavra de Deus, muitíssimo importante para que você entenda isso. Sabe, Deus usa as coisas loucas do mundo para complicar a cabeça daqueles que se julgam entendidos. Sabe, nós somos vasos de barro. A unção que está sobre nós é poderosa e completamente superior a qualquer coisa nesse universo que é o Espírito Santo de Deus. É santo, é poderoso, é limpo, mas o vaso é de barro. Então Deus sempre usa alguém improvável, alguém que não tem nenhuma qualificação ou alguma coisa ali para que todo mundo olhe e fale, essa é a pessoa que Deus vai usar. Não, Deus não usa esse. Sabe por quê? Para que depois do milagre acontecer, para que o vaso de barro não se torne vaso de ouro ou de diamante. Para que o vaso continue sendo vaso de barro, então tem que ser algo muito improvável, porque aí todo mundo vai olhar e falar, Deus fez. Não foi o fulano, não foi a fulana, foi Deus. Foi o poder de Deus usando aquela pessoa. Porque sem o poder de Deus era impossível dessa pessoa fazer isso. Mas porque tem o poder de Deus, aí ele conseguiu fazer isso. Foi o que aconteceu com Davi. Era impossível, era improvável que aquele homem vencesse Golias. Se ele fosse de uma forma natural, ia morrer. Mas ele foi com a funda. Era o que ele tinha nas mãos. Foi o que ele tinha nas mãos que Deus fez um milagre. Para mostrar o quê? Que o poder é de Deus. Jesus tinha lá uma multidão. Mais ou menos 15 mil pessoas. Porque só homens eram 5 mil. E ele falou para Filipe e André, vamos dar comida para esse povo. E aí, um falou, Senhor, vai precisar de 200 denários para comprar comida para todo mundo. Aí o outro chega e fala, Senhor, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. É o que temos.
O Senhor falou, então me dá isso aí, que é com isso que vamos alimentar essas 15 mil pessoas. É o improvável, mas é o que tem, é o que foi oferecido. Deus trabalha com aquilo que é oferecido, não importa o que seja. Não importa se você... Mas isso aqui não vai adiantar nada. Mas é o que você tem, ofereça isso para o Senhor, porque o poder de Deus vai agir a partir daquilo. Davi tinha o quê? Um cajado, a autoridade de Deus. Ele falou, escolheu bem. Era um homem prudente, um homem que tinha um Espírito Santo. Escolheu bem as pedras. E falou, Senhor, só tem essa funda. Mas é com ela que esse homem vai cair. Sabe quem também tinha funda ali no exército? Saul. A tribo de Benjamim eram especialistas em lançarem pedras de funda. Saul era da tribo de Benjamim. Ele sabia usar funda, mas ele não creu que o poder de Deus iria se manifestar através de uma funda. Mas Davi não era da tribo de Benjamim. Era da tribo de Judá. Mas ele sabia usar a funda. E era a única arma que ele tinha ali, era uma funda. A espada ele não dava conta de carregar. A lança também não. O escudo também não. A armadura também não. O que eu tenho? Eu só tenho uma funda. Essa eu sei mexer. Pois é aí que Deus vai fazer o milagre. Você às vezes está tentando resolver o problema com o Golias, procurando algo que aos seus olhos naturais, você olha e fala, poxa, desse jeito Golias cai. E Deus está falando, não é desse jeito que vai cair, desse jeito você não vai conseguir nem chegar perto de Golias. Deus está falando, o que você sabe fazer? Qual é a sua habilidade? Qual é o dom que Deus te deu? É aí que Deus vai fazer o milagre. Mas é improvável. Graças a Deus. Tomara que seja muito improvável mesmo. Para que você nunca pense que foi pela sua força. Mas foi o poder de Deus que agiu através daquilo que você ofereceu ao Senhor. Sabe, Moisés chegou diante de Deus. E Deus falou, vai libertar o povo. É mais ou menos hoje, alguém lá no Afeganistão, Deus falar para ele, vai lá e enfrenta os Estados Unidos, você sozinho. Foi mais ou menos o que Deus falou para Moisés. Um homem no deserto enfrentar o Egito da época, que era a nação poderosa e a grande potência da época. E Moisés falou, mas Deus, como que eu vou enfrentar aquele povo? Deus falou, o que você tem na mão? Eu tenho só um cajado, só uma vara. Ele falou, pois a partir daí eu vou manifestar o meu poder. Sabe, Moisés pegou aquela vara, colocou à disposição de Deus, foi lá e libertou o povo. Foi com a vara que ele abriu o mar vermelho. Alguém poderia imaginar que com uma vara abre-se um mar inteiro? Pois Deus abriu o mar vermelho através da vara de Moisés. Então, eu te pergunto, você deve estar com Golias na sua frente e não está sabendo como pegá-lo. E eu te pergunto, o que você tem nas mãos? O que Deus te deu? Qual foi o dom? Qual é a habilidade? O que é que você sabe fazer bem? Faça isso, que é por aí que Deus vai te libertar do Golias, amém? Fala para o seu irmão, se tem algum dom? Use-o. Sabe, irmãos, enquanto eu estava preparando essa palavra, Deus me falou que hoje Ele iria mostrar para muitos qual é a arma que você tem para vencer o seu Golias. Daqui a pouco nós vamos orar por isso. E Deus vai te dar revelação. Se prepare para isso que Deus vai te mostrar. É algo improvável, mas é algo que você maneja bem. É algo que você imagina que não resolve, mas Deus está falando, é por aí que vai ser resolvido. Em nome do Senhor, amém? Depois eu lanço a pedra. Quinto princípio, ou quinta atitude. Está aqui no verso 43. Então Davi pegou o cajado, pegou a funda, pegou as pedras e foi. Ao chegar ali, a primeira coisa que aconteceu foi que o filisteu olhou para Davi e desprezou Davi. Ele falou, você? Cadê o homem? Menino, um pau na mão? Eu sou lá algum cachorro? Pois você vai morrer, menino. Sabe, eu vou te falar uma coisa. A hora que você se posicionar para resolver esse problema com Golias, você vai ouvir um monte de coisas para tirar a sua fé. Desfalecer você. Coisas que te desprezam. Coisas que vão olhar para você e falar, você acha que você vai conseguir fazer isso? Você acha que você tem condições disso? Olha eu vou te dar um espelho de presente, porque você não está se enxergando. Para com isso, menino.
Sabe, não aceite isso. Se você tem uma palavra de Deus, pegue essa palavra de Deus e vai, não importa o tamanho do Golias, você que vai cair. Sabe, Eliabe tentou desfalecer Davi, o irmão dele. Era o irmão mais velho, deveria apoiá-lo, porque não teve coragem de enfrentar. O irmão mais novo está querendo, então deveria apoiar. Mas não, queria desfalecer Davi. Davi falou, olha, eu não quero conversar com você. Depois o rei chega para ele e fala, olha, você não vai conseguir. Ele manteve-se firme. E depois o próprio Golias falou, quem é você para me enfrentar? Então, ou seja, a guerra psicológica ali em termos do diabo na sua mente, falando, você não vai conseguir. Não aceite isso. Não aceite isso. Porque isso é uma estratégia maligna para tirar suas forças, para tirar a sua disposição de luta, a sua coragem. Não aceite isso. Eu não pedi autorização para o Adilson para falar isso, mas como é uma bênção, acho que talvez não vai ter problema de eu compartilhar. Não, depois eu converso com ele. No outro dia eu dou esse testemunho, ou ele mesmo dá. Vejam, sabe, mas não aceite palavras do diabo contra você para tirar suas forças. Porque esse é o intuito dele. Não espere experiências frustradas dos outros para te tirar a sua disposição para avançar e vencer. Porque o que você mais vai ouvir é isso. Não importa de quem venha. Pode ser de um irmão, pode ser do pastor, pode ser de amigos, pode ser de parentes. Não aceite. Você tem uma palavra de Deus, tem fé no Senhor, então siga firme, porque Deus vai fazer um milagre na sua vida. Sexta atitude. E aí, quando o Golias falou essas coisas para Davi, olha como que ele respondeu. Então, no verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então, ou seja, o seu inimigo e o diabo vai tentar desqualificar você. E como que é que você luta contra isso? Então, primeiro você não pode aceitar, mas o que você deve fazer? O que Davi fez? O que Davi fez ao ouvir o Golias falar? Ele parou para pensar no que Golias estava falando? Não. Ele parou a guerra e falou, eu acho bem pensar mesmo nisso. Olha o tamanho do homem. Realmente, deixa eu pensar melhor. Espera aí, Golias, você já tem 40 dias aí, deixa eu voltar aqui. Não! Ele virou para o Golias e falou, olha, pois eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você está desqualificando a mim como pessoa. Mas eu não vou só como pessoa, eu vou cheio do poder de Deus para cima de você. Davi tinha convicção da sua identidade. Ele era ungido de Deus. Ele estava ali em nome de Deus, eu não tinha dúvida nenhuma da identidade dele. Ele não estava lutando só por si, ele estava lutando em nome de Deus, e o poder de Deus estava sobre ele. Então ele tinha convicção disso. Por que ele tinha convicção? As experiências que ele teve com Deus trouxe aquela convicção. Sabe, nós precisamos de experiências com Deus para produzir essa convicção. Somos filhos de Deus, somos servos do Deus Altíssimo. Nada pode parar as nossas vidas. O poder e a vida de Deus está sobre nós, e nenhum Golias vai nos parar. Foi isso que Davi disse para aquele Golias. Você vem contra mim com coisas naturais, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Não houve dúvida no que ele falou. Esse é esse princípio, convicção da nossa identidade. Pergunta para o seu irmão, quem é você? Você falar que chama Wilson, você fala, para com isso, você é filho do Deus Altíssimo. Você é servo de Deus. Se alguém perguntar quem é você, você fala, sou cidadão dos céus. Agora você quer saber como eu sou chamado lá? Eu vou te falar, mas eu sou servo do Deus Altíssimo. Sabe, por isso que Davi respondeu. Eu estou andando mais rápido, nosso tempo já acabou, irmãos, eu quero ainda orar. Sétima atitude, que é a última. E aí, olha o que aconteceu. Quando Davi falou isso, a Bíblia diz, no verso 48, sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro aos filisteus. Então, olha o que aconteceu aqui, algo estranho. O filisteu vem, despreza Davi, Davi
define o que ele é em Deus, o filisteu pensa em guerrear e quem corre para cima do adversário é Davi. Não foi o filisteu. Você pode pensar, poxa, Davi tem que tomar cuidado. Talvez alguém fale, Davi, fica longe dele. Não chegue perto, porque senão ele te mata. Não, Davi correu para cima do Golias. Esse é o sétimo princípio. Sabe, nós não devemos procrastinar as coisas. Nós devemos ser rápido. O Golias apareceu, corre para cima dele. Tem gente que está correndo Golias até hoje. Fala, cadê o Golias? Não sei, ficou lá para trás, eu estou aqui, ó. Uma hora eu pego ele, dou a volta no mundo, eu pego ele lá por trás depois. Está correndo. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Correr e procrastinar, isso é coisa do diabo. Sabe, Moisés estava lá no Egito, e Deus usando ele para destruir o Egito. E as pragas vindo. E aí houve uma praga que estava destruindo o Egito. Aí o faraó fala, puxa vida, meu reino está acabado. E aí manda chamar Moisés. E Moisés chega e fala, o que você quer que faz, faraó? Fala, ora o teu Deus para acabar com a praga. E Moisés fala para ele, quando que é que eu devorar? Aí o faraó fala, amanhã. Agora eu te pergunto uma coisa. Você está pela hora da morte, está sendo destruído, está sendo acabado, vem alguém que tem condições de resolver o problema, e aí pergunta, que hora que você quer que eu ore? Ele fala, amanhã. Amanhã o reino dele está destruído. Então, quando você fala para amanhã fazer aquilo que você tem que fazer agora, isso é espírito de faraó. Procrastinar as coisas. E isso vai destruir sua vida. Davi não procrastinou. Tem que pegar o Golias. É a hora, é agora. Então eu que vou partir para cima dele. Eu que vou destruí-lo. É eu que vou pegar ele na surpresa. É eu que vou dar o primeiro golpe. E ele vai cair aos meus pés. E foi exatamente o que aconteceu. Ele correu e lançou a pedra através da funda. E pegou bem na testa do Golias. E o Golias caiu com a cara no chão. Engraçado. Por que ele não caiu para trás? Porque todos aqueles que resolvem de enfrentar o Senhor vai ter que dobrar o seu joelho diante do Senhor. Não importa o tamanho do Golias, vai cair com cara diante do Senhor. Vai cair para trás não, vai cair para frente, reconhecendo a autoridade e o poder daquele que enviou Davi, que era o Senhor, o Deus dos exércitos. Então levou uma pedrada poderosa, porque não tinha ali a mão de Davi, mas tinha a mão de Deus naquilo. Sabe, não procrastine as coisas. É a sétima atitude. Vá para cima e resolva. Não corra dela, corra para cima dela. Encare, porque Deus vai te dar a vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? Agora, às vezes você pode... Essas são as 7 atitudes. Né? 7 princípios que nós temos que ter. Agora eu quero te perguntar uma coisa. O porquê dessa guerra? Por que Davi teve que enfrentar Golias? Por que você tem que enfrentar esses Golias? Por que você tem que passar por todas essas dificuldades? Porque alguém fica pensando, poxa, mas o mundo teria tão bom sem Golias, pastor? Ótimo, seria muito bom sem Golias. Lá no céu não tem Golias. Mas aqui tem um punhado. E nós vamos ter que vencê-los. Agora, por que havia essa guerra? Por que é que todo esse contexto montado, para que é que Davi nem estava lá no meio da guerra, mas de repente chegou e falou, tem que resolver o problema? Qual era o objetivo e o porquê disso? Davi falou o porquê disso. Sabe a primeira coisa? Está aqui no verso 46. Quando Davi estava falando, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aqui está o objetivo da briga. Sabe, as pessoas precisam saber que há vida em você, que é poder de Deus, que há unção, que você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus. As pessoas vão ver e vai ver que você era frágil, mas de repente você fez algo poderoso. Por que fez? Porque há Deus na sua vida. Essa é uma forma de testemunhar para os outros, vencendo os Golias. As pessoas vão saber algo diferente da vida dessa pessoa. Esses dias eu atendi uma pessoa, ela não faz parte da igreja. E ela veio conversar comigo e falou assim, olha, eu vim aqui porque é o seguinte, eu conheci uma pessoa dessa igreja.
E é uma pessoa que já passou muitos problemas. Mas eu olho para ela, eu vejo algo que eu nunca vi na vida de ninguém. E quando ela fala das dificuldades que ela passou, mas como ela venceu, ela demonstra algo que eu não tenho. Eu quero isso. E eu vim aqui saber de você, como que eu tenho isso na minha vida. Falei, ótimo, maravilhoso. Pode ter certeza que nós temos condições de te apresentar isso que essa pessoa tem. Isso é Jesus. Sabe, as tribulações na sua vida servem para te tornar rei, como aconteceu com Davi. Mas antes disso, serve para demonstrar que Deus habita em você. Que há Deus em Israel, que há Deus na sua vida, que há Deus nessa igreja. Sabe, precisamos passar dificuldades? Precisamos. Porque os vasos de barro vão produzir milagres. E aí vai falar, pô, um vaso de barro produzindo milagre, então é Deus. Esse é o primeiro objetivo. E o segundo, Davi disse, ele falou, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Aqui é o outro princípio. Por que dessa guerra? Por que Deus usou um rapaz com um cajado na mão, uma funda na outra, contra um super guerreiro? Para Deus demonstrar como que se vence guerras. Como que as pessoas são salvas. Não é por espada, não é por lança. Eu quero te falar algo se você não percebeu isso. Espada e lança foi criada por quem? Por Deus? Quem foi que criou espadas, lanças? Que homem? Olha bem. Falando sobre os descendentes de Caim. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. Quero te falar algo, presta atenção nisso. Não foi Deus quem criou espada, lanças, armas de guerra, de coisa natural para destruir outro ser humano. Isso é da linhagem de Caim. Nós fazemos parte da linhagem de Sete. Foi aí que começou a invocar o nome do Senhor. Caim nunca invocou o nome do Senhor. Caim foi amaldiçoado por Deus. E ele e a descendência dele é que criou armas de guerra. Então não faz parte da vida do homem de Deus lutar com as armas naturais. Sabe, Jesus quando chegou aqui falou e pregou e nunca deu uma pedrada em alguém. Muito pelo contrário. Apesar que tinham alguns que mereciam as boas pedradas. Mas ele não fez isso. O que ele falou? Se alguém te bate no rosto, você faz o quê? Vira o outro lado. Se alguém te rouba algo, o que faz? Dá mais coisa para essa pessoa. Se alguém te obriga a andar um pedaço, ande o dobrado. Essa é a forma de Deus vencer. Paulo falou, olha, não vença o mal com o mal, mas vença o mal com o bem. Sabe, as armas de guerra, lança, espada, escudo, todas essas coisas, isso é da linhagem de Caim. Então nós não devemos usar o que o mundo usa para vencer. Não podemos trabalhar como o mundo trabalha. Porque se trabalharmos como o mundo trabalha, isso é Caim. Mas nós fazemos parte da linhagem do Senhor Jesus. Nós usamos o poder e a vida de Deus. Sabe? E alguém fala, mas o que quer dizer isso? Deixa eu te falar uma coisa. Tem pessoas que têm problemas no casamento. Eu já vi, e algumas pessoas já me procuraram, e já fizeram isso. Às vezes está vindo para a igreja e chega, às vezes o cônjuge o traiu. E ele chega e fala, pastor, agora eu sou obrigado a trair também. Eu falo, o que é isso? Não, porque eu tenho que pagar na mesma moeda. Alguém te deu um calote, e você corta essa pessoa da sua vida. Isso é o que o mundo faz. Mas não é para fazer isso não? Um dia a gente prega sobre isso. Mas se você usar as mesmas armas do mundo, um casamento é ruim. E aí uma mulher resolve de usar artifícios mundanos para atrair seu marido. Isso é a arma de Caim. Uma empresa está em dificuldades. E o empresário usa os artifícios humanos para tirar a empresa da dificuldade. Isso é a arma de Caim. Nós temos outros princípios. Nós temos uma outra forma para trabalharmos. Davi falou, eu vou contra você e hoje essa multidão vai saber que o Senhor da guerra não usa nem espada e nem lança, mas nos dá sempre a vitória.
Sabe, a vitória é nossa, mas não podemos agir como o mundo age. Temos uma forma de agir, temos princípios pelos quais devemos andar. E se andarmos nesses princípios, pode ter certeza, a vitória é garantida, porque é o Senhor quem o disse. Mas podemos usar os princípios do mundo. Às vezes as igrejas usam princípios do mundo, de motivação, de qualidade, de liderança. Mas isso não é o que está escrito na Bíblia. Nós temos que usar o que está escrito na Bíblia. Essas são as armas, são os princípios do Senhor. Então, quando você pega um Golias pela frente, é para que todos saibam que há Deus na sua vida. E para que saibam que a vitória da parte do Senhor não vem como vem no mundo. Vem de outra forma. Pelos princípios da palavra de Deus. E aí o povo olha e fala, como que ele conseguiu isso? Ele não rouba como eu. Ele não só nega como eu. Ele não mente como eu. Como que ele conseguiu? Aí vê que há algo diferente na vida daquela pessoa. E aí reconhece que é um Deus. E que é um outro estilo de vida. Foi o que a mulher veio falar para mim. Falou, olha, eu brigo com meu marido, já separei dele e tudo, mas depois aquela pessoa me falou, e eu vi que ela vive diferente de mim. Eu preciso disso. Falei, você vem no lugar certo. Porque nós somos diferentes mesmo. Nós carregamos a glória do Senhor. Carregamos a vida de Deus. E não precisamos fazer o que o mundo faz. Porque o que o mundo faz, dá no que tem no mundo. Sabe, se você vai procurar um aconselhamento, vai procurar uma direção de vida, com alguém que faz parte do mundo, eu quero te falar, você está prestes a ser derrotado pelo Golias. Porque se Davi pegasse a espada e uma lança, ele não teria vencido Golias. Mas ele pegou aquilo que Deus deu. E foi para demonstrar que a vida dele era conduzida pelo Senhor e não pelos princípios mundanos. Amém? Pergunta para o seu irmão quais são os princípios que você está usando. E por fim, Davi correu para cima do Golias, deu uma pedrada e continuou correndo, foi para cima e não cantou vitória antes. Foi lá e cortou a cabeça do Golias. Às vezes você já venceu, você pensa que venceu esse problema e depois ele aparece de novo na sua vida. Sabe por que ele apareceu de novo? Porque você deu só a pedrada. Você esqueceu de cortar a cabeça. Aí levanta. Aí te pega de novo. Aí você fala, mas eu já orei contra isso. Eu já fiz uma cruzada contra isso, eu já jejuei contra isso. Eu pensei que isso tinha acabado a minha vida. Deus fala, porque você não cortou a cabeça ainda. Se tivesse, ele não aparecia de novo. Nunca mais apareceu Golias na Bíblia. Porque Davi acabou com ele de uma vez por todas. Como eu disse domingo atrás, tem pessoas que se tornam amigos do Golias. Dá uma pedrada, ele abaixa, vai lá, fica ali em volta, depois sai, levanta e fala, ó, pedrada. Aí ele cai. Aí você fica mais tranquilo. Daí a pouco vocês dois estão juntos. Ele fala, olha, muda a pedra, está doendo minha cabeça. Vamos fazer aqui uma composição, vamos. Aí você fala, tá bom, coitado, né? Já dei tanta pedrada nele. Aí vira amigo. E aí ele destrói sua vida. Quando menos espera, ele corta a sua cabeça. Pergunta ao seu irmão, você quer vencer seu Golias? Fala para ele, é agora então que nós vamos orar por isso. Chama a equipe de música aqui, rapidamente. Quantos são vencedores aqui? Diga amém. Então agora você vai demonstrar como que pega um Golias pela barba. O Senhor te livrará, o Senhor te livrará. Fica cansado, que o teu Deus não. Ana, tinha sua música bem conhecida. Bem conhecido. Dia de Elias. O caminho de Deus é perfeito, não. Dias de Elias, então. O caminho de Deus Deus é é perfeito. perfeito, perseguido. Um dia me falaram que a funda não é assim, né?
Você só pode mexer com a mão. Entende? Não sei como que é aqui. Só assim. Tá sem pedra, pode ficar tranquilo. Eu te pergunto, qual é a sua funda? O que é que Deus te deu? Qual foi o dom inefável do Senhor que desceu sobre a sua vida? E você está buscando outros e desprezando aquilo que o Senhor te deu. E o pior é que isso que Deus te deu é que vai matar o Golias. Mas você está buscando outras coisas. Você está achando que é o dom do outro, é a espada do outro, é a oração do outro, é a palavra do outro, é o dinheiro do outro, é a família do outro, é tudo outro. Mas Deus está te falando, é a sua funda. Você só precisa pôr a pedra certa. Vamos ficar de pé? Nós vamos cantar. Vamos cantar primeiro essa música, depois eu quero fazer um apelo para orar por você. Deus é perfeito, a palavra do Senhor é a arma do Espírito de todos os que nele confiam. Minha fortaleza e a minha força, com ele passo pelo meio de um batalhão. Esta é as mãos para guerrear. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder. A Deus de todos os que nele confiam. Deus é minha fortaleza e a minha força. Com ele eu passo pelo meio de um batalhão. Ele alerta minhas mãos e prepara para guerrear. Porque quem é Deus? Porque quem é Deus? Os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei, sobre os pés do Senhor caí, não vai se levantar. Persegui os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei, sobre os pés do Senhor caí, não vai se levantar. Irmãos, eu quero orar agora com todos aqueles, só um minutinho, todos aqueles que têm Golias, estão parados. Golias te parou. É algo cíclico na sua vida. Você sabe disso. Está te parando, você não consegue avançar, e é algo que não é de hoje. Então, se você entendeu a palavra do Senhor e tem fé no seu coração de ir para cima do Golias e vencê-lo hoje, pelo menos receber de Deus a estratégia, para que Deus te mostre qual é a sua funda, que é a arma que você vai vencer o seu Golias, usando os princípios da palavra de Deus. Se você tem fé e disposição de luta, então, enquanto cantamos, eu quero que você venha aqui à frente, que eu quero orar especificamente por você. E Deus vai te encher de poder agora para você vencer seu Golias. Então vamos cantar a música. Persegui os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei, sobre os pés do Senhor caí, não vai se levantar. Persegui os inimigos e os alcancei, os consumi, os atravessei, sobre os pés do Senhor caí, não vai se levantar.
falar algo aqui para você. Amém, que a igreja é bem responsiva. E às vezes nós sempre viemos diante do Senhor, nos dobramos diante dele. Eu quero falar para você que está ajoelhado. Presta atenção que eu vou te falar. E você que veio aqui à frente. Hoje o apelo é diferente. Eu quero que você fique de pé e assuma um posicionamento de vitória. Você vai vencer isso em nome do Senhor Jesus. Então você vai se encher de fé. O quebrantamento não é o caso agora. O caso agora é fé, disposição de luta. Aí para cima do Golias. E você vai abrir sua boca, vai proclamar. Nós vamos cantar novamente a estrofe: persegui os meus inimigos, os atravessei. Você vai cantar com fé. Vai para cima, em fé. Você vai cair. E aí você vai falar o nome do seu Golias. Você vai cair hoje. Deus vai me encher de poder. É agora. Você não vai dominar mais a minha vida. Eu vou te vencer agora, em nome de Jesus. Então gera fé no seu coração. Vamos cantar. E daqui a pouco eu quero orar por você. Vamos lá. Persegui os inimigos e os alcancei. Os atravessei. Sobre o Senhor cair. Não vai se levantar. Nós vamos cantar essa música marchando. Foque no seu inimigo. Fala: Senhor, eu vou entrar nesse campo de batalha agora. E vou passar pelo meio dele. E vou destruir os meus inimigos. Gere fé no seu coração. Se encha do poder de Deus. Enquanto nós estamos orando, o Senhor vai te encher do poder dele. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Vai ser cheio do poder de Deus. Libere o poder de Deus na sua vida. Deus está fazendo, vai fazer agora na sua vida. Marche, 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 marche. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é poder. Todos os segredos vai ser a minha graça, minha fortaleza e a minha força. Passo pelo meio de muralha, para guerrear. O caminho de Deus
quero orar. Eu quero chamar todos os líderes, discipuladores e obreiros rapidamente. Fique aqui de frente para o povo. Não quero saber se você está com dificuldades. Deus vai te encher de poder agora, com dificuldade ou sem dificuldade. E você vai orar, vai impor as mãos. Eu vou fazer uma oração aqui, liberando o poder de Deus. Você vai orar para encher cada um dos poderes de Deus. Agora deixa eu te falar algo para a igreja aqui. Só um minutinho. Eu não sei quanto tempo Deus vai mover sobre a vida de cada um aqui. Eu estou encerrando o culto em nome do Senhor Jesus. Se você, falando, ó, já fui abençoado, eu quero ir embora, pastor, fique livre. Os outros que ficaram, eu não quero ter mais problema de tempo de eu ficar olhando para aquele relógio e ficar angustiado. Então eu quero orar. Então, você que nos visita, você que está cheio da graça, da vida de Deus e tem vencido seus Golias, que Deus te abençoe. Nós estamos terminados em nome de Jesus. Você que quer vencer e precisa do poder de Deus, então fique aqui que eu quero orar por você. Nós vamos orar por vocês todos aqui. Vamos pôr as mãos um dia com óleo, o poder de Deus vai descer sobre a sua vida e esse Golias vai morrer agora mesmo. Então, quem precisa ir embora, tenha liberdade. Quem não, continue aqui, nós vamos cantar. Os líderes, todos, impõem as mãos em fé, porque Deus vai encher esse povo de poder de Deus agora. Estratégias. Deus vai te mostrar qual é a funda que você tem que usar. Deus vai te mostrar isso. Vou orar agora. Pode tocar. Parece que tem líderes só aí. Precisa aqui também. Vamos espalhar aqui. Certo? Quantos querem ser cheios do poder de Deus? Então você vê no lugar certo, irmão. É agora. Precisa ter uma experiência com o Senhor. Essa experiência vai te fortalecer. Essa experiência, você agarrado nela, você vai avançar na goela do Golias. Vai falar, morre, bicho. Porque você não vai atrapalhar a minha vida, não. Rebecalei, salabalai, rebecalei, salabacacaralas. Carabalai, rebecalei, salabacacaralas. Tem que ser assim mais animado. Carabalai, rebecalei, salabalas. Feche seus olhos. Deixe o poder de Deus agir sobre a sua vida. Se você fala em línguas, libere o dom de línguas. Deixe fluir. Se você não fala em línguas, se prepare, porque Deus vai te encher agora. E você vai falar, você precisa do poder do Senhor. A sua funda é o poder de Deus. Confie. Passa como Davi. Você vai para cima desse Golias. Em nome do Senhor dos Exércitos. Oh Deus! Senhor, eu quero liberar o teu poder agora em nome do Senhor Jesus. A revelação do teu poder. Vem poder de Deus. Vem unção do Espírito. Senhor, que todos sejam fortalecidos no teu poder nessa hora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Recebam o poder de Deus. Recebam a revelação do Senhor. Recebam o som de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Os líderes, orem agora. E ponham as mãos. Ore. Libere poder. Libere a unção. Libere a fé. Libere a esperança. Poder de Deus. Poder de Deus.
chegou.